Hoje eu convido você para nós resenhar o livro do filósofo italiano Gianni Vattimo. Gianni Vattimo. O fim da modernidade, niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Um dos filósofos mais influentes da atualidade, filósofo político. E hoje nós vamos resenhar esse livro do filósofo Gianni Vattimo, O fim da modernidade, niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Então nós vamos definir logo o que é niilismo, né? Existem três tipos de niilismo. Existe o niilismo existencial, que nega que a vida tem sentido. Existe o niilismo moral, que nega que existam valores universais, objetivos. E o niilismo epistemológico, que nega que o conhecimento objetivo das coisas, né? Então ele nega, o niilismo nega essas três categorias, que é o niilismo existencial, que refere-se à vida, moral, que refere aos costumes, à ética, o comportamento, e o niilismo epistemológico, episteme do grego, que significa conhecimento. Ele nega que o homem possa ter conhecimento verdadeiro, objetivo das coisas, né? Aí vem o termo hermenêutica. Significa que na pós-modernidade o ser acontece, a realidade acontece para ser interpretado, que a hermenêutica é a ciência da interpretação. Então vamos agora para a resenha. Então, o niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna, de Gianni Vattimo, é uma obra fundamental para entender a filosofia do século XX e o debate sobre a pós-modernidade. Nele, Vattimo argumenta que a modernidade, como um projeto baseado em fundamento sólido e uma razão forte, chegou ao seu fim. As suas teses centrais do livro são quatro teses. E o livro está montado em 4 teses teóricas. Está fundamentado em 4 fundamentos teóricos. Nós vamos discorrer agora. Primeiro, o fim da modernidade como o fim da razão forte. Então, primeiro, o fim da era da modernidade como o fim da razão forte. Vattimo defende que o projeto moderno, iniciado no iluminismo, se sustentou na crença de que a razão humana poderia encontrar verdades objetivas, independentes da subjetividade humana, universais e permanentes, capazes de fornecer uma base sólida para o conhecimento, a moral e a história. Essa é a chamada razão forte, que busca um fundamento único e inabalável. Para Vattimo, a filosofia de Nietzsche e Heidegger, com sua crítica à metafísica e ao ideal da verdade absoluta, foi crucial para desconstruir essa noção. Eles mostram que a história da filosofia ocidental foi, na verdade, um processo de enfraquecimento desses fundamentos, e que a ideia de um progresso linear e teleológico, um fim com propósito final, é uma ilusão, né? Então, para Vattimo, essa exposição que eu acabei de falar são uma das razões para o desmantelamento da modernidade. Segundo, o conceito de pensamento fraco. Essa é a tese mais famosa de Vattimo. Com o colapso da razão forte,
A filosofia não pode mais se basear em verdade absoluta ou em uma ontologia, teoria do ser, rígida. Em vez disso, ela deve abraçar o que Wagner chama de pensamento fraco. Pensamento fraco não é um pensamento superficial, mas sim um pensamento que reconhece a ausência de fundamentos últimos, a metafísica. Ele se baseia na hermenêutica, a teoria da interpretação, a arte da interpretação, e aceita que a verdade é sempre uma questão de interpretação e de contexto histórico, né? Relativismo, historicismo, não de descoberta de uma essência imutável. Para Wagner, essa fraqueza não é um defeito, mas uma virtude que permite o diálogo e a pluralidade de perspectiva e tolerância, né? Então, para Wagner, essa fraqueza do pensamento não é uma fraqueza, mas sim um reconhecimento da incapacidade humana de atingir verdades objetivas. Terceira, a pós-modernidade como niilismo realizado. Wagner interpreta a pós-modernidade como a concretização do niilismo de Nietzsche. No entanto, ele vê o niilismo não como algo negativo e desesperador, a ausência de valores, mas como um processo libertador. Com a teoria da morte de Deus de Nietzsche e o enfraquecimento das grandes narrativas, ciência como única verdade, história como progresso inevitável e universal, o ser humano é liberado para criar seus próprios valores e significados. Para Wagner, a nossa época é caracterizada pela multiplicidade de sentido e pela sociedade da comunicação que ele explora em outro livro, A Sociedade Transparente. A explosão da mídia e das informações faz com que não haja mais um único centro ou uma única verdade dominante. O que resta são fragmentos, interpretações e narrativa que existem muitas vezes de forma conflitante, né? Então, a pós-modernidade como niilismo realizado. Quarto, a hermenêutica como modo de ser do pensamento fraco. A hermenêutica, para Wagner, não é apenas um método de interpretação de texto. É a própria condição do pensamento na pós-modernidade, já que não há mais verdade objetiva ou universais a ser descoberta. A filosofia se torna uma atividade de interpretação. Nesse sentido, ele argumenta que o ser, a realidade, não é uma estrutura fixa, mas um evento que acontece no tempo. O ser não é, mas se dá na história da interpretação que fazemos dele. A filosofia, portanto, é a interpretação da nossa condição e da nossa história. Um ato de enfraquecimento que nos permite superar a rigidez metafísica do passado. Em resumo, as teses de Wagner, em O Fim da Modernidade, defendem que a pós-modernidade é uma ruptura definitiva com o projeto moderno. Essa ruptura, impulsionada pelo niilismo e pela hermenêutica, nos convida a abraçar o pensamento fraco, o modo de pensar que celebra a pluralidade, a interpretação e a ausência de fundamentos únicos, com base para uma sociedade mais livre e tolerante. Então, essa os pontos fundamentais da resenha do livro de Gianni Wagner, O Fim da Modernidade, que por trás dessas teses existe o secularismo como a rejeição de um Deus criador de toda a realidade. Então, a consequência das teses de Gianni Wagner, são consequência de um ateísmo epistemológico, né, que nega o conhecimento de Deus, de um ateísmo prático, que nega o envolvimento com Deus, e também de um ateísmo ontológico, que nega a existência de Deus. Então, a negação de Deus como fundamento da realidade não poderia desembocar em outra coisa, senão no niilismo, no niilismo que hoje está impregnado na sociedade ocidental moderna.